De volta com o nosso Você Bonita e eu falei, o programa hoje está super bacana, cheio de conteúdo. Agora sim, você quer participar? Deve. vocebonita@tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, @Carol_Minhoto. E a gente começa falando de pele. Meu Deus, como cravos e espinhas dão trabalho. Mas muitas vezes a gente não sabe interpretar se a gente está com cravo, se a gente tem uma espinha ou se uma coisa leva a outra, quais cuidados a gente tem que ter. É isso que a gente vai conversar. E claro, se você tiver sua dúvida ou mesmo assim, como cuidar? Eu acho que é a principal dúvida de todo mundo. Pode deixar, o doutor vai responder agora. Ele volta mais uma vez, dermatologista, doutor Marcelo Bellini. Tudo bem, Seja Carol? bem-vindo. Tudo jóia? Tô ótimo. Prazer você? em receber. Final de ano. Correndo. Todo mundo, mas dá tempo de se tratar ainda. Não dá, doutor? Dá, Porque pra ficar assim, bonitona no final de ano. E é isso que eu ia te perguntar. Essa época do ano, como começa aquele calor, a gente já tá vivendo um calorão mesmo, sem a entrada do verão ainda, que é só dia 21, a gente aumenta a chance de desenvolver cravos e espinhas? Sim, porque existe a questão do aumento da oleosidade, né? A pele que é oleosa, pelo aumento da temperatura, produzir mais oleosidade e o risco de aumentar o aparecimento de acne. Entendi. Então, esse período do ano é um período que pode aumentar. E você acha que é bacana o tratamento também nesse período ou a gente deve esperar o inverno? Com certeza. Não. Tem fórmulas, produtos que a gente usa mais voltados para o verão, que não tem sensibilidade à luz e não vão contraindicar o uso nessa época do ano. Tá. Já aqueles produtos com ácido, por exemplo, o ácido retinóico, o ácido glicólico e outros produtos que são muitas vezes ácidos, eles acabam, muitas vezes a gente acaba precisando realmente esperar o inverno. Porque no sol pode manchar a pele, né? Eles têm o que a gente chama de fotossensibilidade, né? É justamente isso, ter risco de irritação, vermelhidão e até manchas na pele. Por onde você quer começar, doutor? O que você acha que é importante a gente iniciar para poder falar dos cravos e das espinhas? Você estava falando cravo e espinha. Existe um termo só médico que se chama acne. É igual, O que vai diferenciar, na verdade, é o grau. Tá. Até a gente trouxe algumas fotos que são bem legais. Pra gente entender esse grau. Então, acho que até tem uma primeira foto. Vamos colocar então, diretora, quando tiver tudo certo, ela me avisa. Tá. Que é um grau 1 que a gente vai ver comedão, que são os cravos. O nome e pode ser. Olha, eu acho que aí dá pra ver bem, né? Ó. Essa é a primeira. Isso. Então, a gente vê cravo, que no termo médico chama comedão. Ele pode ser aberto, quando forma aquele pontinho preto, ou fechado, quando é um pontinho branco. E ainda tem os millions, né, que é um pouquinho, que é a forma bolsinha, né? Então, mas dentro dos cravos, que se chama comedão, aberto ou fechado, é legal a pessoa saber assim, é um bicho que eu tenho na minha pele. Não é nada disso. A gente tem o poro e o poro fica lotado, como se fosse uma rolha na saída do poro, de restos celulares e pigmento. Aquele pretinho não é bichinho, nada. Aquilo disso. É pigmento, são restos celulares que formam um tampão, uma rolha na saída do poro. E nesse poro está conectado uma glândula sebácea. Que fica sempre mantendo a oleosidade natural da nossa pele. Se você faz uma rolha aqui, aquele material gorduroso não consegue sair. E ele se organiza a hora que a pessoa espreme, que não deve. Não deve, gente. Espremer não pode. A gente gosta, né, Boni? No elevador, provador de loja, né? Nossa, é terrível, mas não pode. Por que não pode? Não, na verdade pode. Desde que seja feito por uma mão hábil, a pele esteja limpa, que seja colocada, então, numa limpeza de pele, uma esteticista, ela vai, lá na clínica a gente tem esteticistas, e elas fazem limpeza de pele. E é legal falar que a limpeza de pele é voltada para eliminar cravo. A esteticista também não está autorizada a espremer espinha, que são aquelas vermelhinhas ou aquelas com pontos amarelos. Já são mais inflamadas. Exatamente. E por que não pode as espinhas? Porque ela pode piorar o processo inflamatório e gerar uma cicatriz. Entendi. Então a espinha, quando mal retirada, se a gente espremer, a chance de formar cicatriz é grande. Exatamente. Por isso que a gente vê muitas peles que já tem aí algumas marcas, de espremer. De espremer
um grau mais leve ou um grau mais avançado, que a gente vai até mostrar também. Olha, gente, que perigo o negócio, não é brincadeira. E é legal a gente falar, por exemplo, um grau 1, né, que são os cravinhos, né, que são esses comedões. Aí o que a gente pode usar? Pode usar um sabonete, que é bacana. Hoje em dia a gente tem sabonete à base de ácido salicílico, tem sabonete de própolis, de amamelis, eles ajudam a controlar a oleosidade. Eu não gosto muito de prescrever aqueles que a pele oleosa, e aí o paciente sente que está, depois que faz, né, que higieniza a pele com sabonete, fica com a pele muito seca, porque depois dá o rebote. A pele acaba produzindo mais oleosidade para compensar. Entendi. E a gente indica nesses casos aqueles sabonetes esfoliantes, até tem uma dica caseira, que é legal. Conta. Sabonete líquido de uso, partes iguais com sal de cozinha. Sal fino mesmo, porque o pessoal usa às vezes sal grosso. Não, sal fino. Sal fino. Partes iguais, põe no potinho, faz 2 vezes por semana, não é diário. Porque também senão você estimula a glândula sebácea a produzir mais oleosidade. Ele diminui a oleosidade, então? Ele, na verdade, tira essa rolha, esse tampão sobre a pele, desobstrui o poro. Olha que legal. Então, diminui o risco de formação dos cravos. Então, mesma quantidade de creme para a mesma quantidade de sal. Sabonete líquido. Creme não, nada de creme, gente. Sabonete líquido e sal de cozinha. Qualquer sabonete líquido. O sabonete líquido que a pessoa já tem uso, já está acostumada a usar. Ok. Aí, sal de cozinha, mistura ali e faz 2 vezes por semana. 2 vezes por semana essa esfoliação. Tem que ficar um tempinho? Não, só a esfoliação, de leve, sem fazer muito forte, né? Isso é legal. Aí, quando tem muito cravo, a gente já começa a usar ácido retinóico, a gente usa, são todos medicamentos prescritos. Ácido retinóico, ácido glicólico, adapaleno, são produtos que têm aí, devem ser prescritos e orientados por um médico. Então, mas quando a gente faz o uso desses medicamentos, mesmo manipulados, ele funciona como uma prevenção ou sempre como um tratamento? Uma pele que não tem cravos, né, que raramente tem cravos, mas que a pessoa fala, bom, eu preciso me prevenir de alguma maneira. Desse jeito também dá certo? As duas coisas. Trabalha porque o ácido retinóico, glicólico e tal, eles também atuam sobre a glândula sebácea, diminuindo a atividade da glândula sebácea. Entendi. Então, o cravo é o quê? A somatória da rolha, obstruindo a saída do poro, e da hiperatividade da glândula sebácea. Entendi. Se eu desobstruo e falo para a glândula, fica calminha, não trabalha tanto, na paz, relax, também vai diminuir o risco de formação de cravos e até mesmo aqueles pontinhos vermelhinhos da pele. Entendi. E ao mesmo tempo que a gente tem, então, esse cuidado e acaba sendo uma prevenção e um tratamento, é a partir de que idade que a gente pode pensar nisso? Porque a gente sabe que os adolescentes têm muita espinha, né? É o período de maior reclamação. Mas existem também aquelas espinhas, aqueles cravos tardios, que podem vir também até por um descontrole hormonal, né, doutor? Exatamente. A gente tem 2 picos, basicamente. Teria aquele da fase da adolescência, pré-adolescência e adolescência, a menina quando vai entrar na menarca, né, que é a primeira menstruação, e o menino aí, então, geralmente na fase dos 12 até os 15, 16 anos. Esse seria um pico pela ação maior dos hormônios. Principalmente dos hormônios masculinos. Porque são os hormônios masculinos que atuam na glândula sebácea, fazendo com que ela trabalhe mais. Entendi. Por isso que os meninos acabam tendo mais espinhas que as meninas nessa fase de adolescência. E na menina sempre a gente tem que fazer uma investigação para ver se não tem um cisto ovariano ou se não tem uma alteração da parte hormonal. Tem que ficar de olho na parte da menstruação. Então, baseado nisso, a gente tem esse pico da adolescência que a gente chama. Que tem que ser, a gente sempre diz o seguinte, a acne tem cura, para cada fase existe um tratamento e deve ser cuidado para diminuir o risco dela mudar de fase, que a gente vai ver as outras fases, ou, se é uma fase um pouco mais adiantada, deixar cicatrizes. Então, todo caso de acne tem que ter um acompanhamento. E tem que ter uma investigação. Exatamente. Aquele dia que você tem aquele compromisso bacana, né? Você fala, vou passar uma maquiagem, vou arrasar. Você olha no espelho, tá ela lá, olhando pra você, aquela espinha bem grande, ainda dolorida. O que a gente faz, doutor? Não esprema. Não esprema. Ai, é difícil. Tira a tentação, sai que esse dedo não te pertence. Tem alguma coisa que a gente pode passar no dia que seja um truque? Corretivo. Não tem apenas, remédio, nada vai resolver na hora. Existem uma série de produtos secativos à base de enxofre, ácido salicílico e tudo mais, mas eles não vão ter essa solução imediata. Imediata, no dia. É até legal falar dessas coisas assim, eu vou usar pasta de dente, isso que eu ia falar. A pomadinha, não sei o que mais, né? Tem algumas que o pessoal sabe que são até para assaduras. Nada disso. Nada disso. Ela tem que usar, ela tem um ciclo e esse ciclo
pode, se você drenar, se você espremer, ela pode até inflamar mais, ficar sangrando e tudo mais. Quem não teve essa experiência? Todo mundo. Atire a primeira pedra quem não fez. Quem nunca espremeu uma espinha, é verdade. Mas existe o risco, sim. Eu tenho muitos pacientes que fizeram isso e acabaram ficando com uma mancha vermelha ou ficaram com uma cicatrizinha porque não resistiram à tentação. E aí o trabalho depois é muito maior para retirar, né? Você vai resolver, aparentemente, ter problema na hora, mas depois você vai ocasionar outro que vai demandar muito tempo para ela desaparecer aquele sinal, né? Olha, gente, então tem que tomar cuidado. Agora, tava aí na tela uma imagem do segundo passo, do segundo, o grau 2. Então, terrível, né? Aí é assustador, aí a gente já começa a ver o quê? Pontos vermelhos, começa a ter uma área maior. Então, é uma somatória. Tem os cravos também e começam a ter os pontos vermelhos e esses pontos inflamados. Nossa, é muito, Nesse caso, a gente às vezes tem que começar a usar, já prescreve antibiótico via oral, produtos secativos numa primeira fase, porque a gente diz assim, tá numa fase 2, vamos acalmar as suas espinhas, diminuir a atividade da glândula sebácea, usar produtos que têm um efeito secativo para depois a gente começar a trabalhar nas marquinhas que ficaram. Então a gente às vezes faz uma diminuição de grau, né? De um grau transforma um grau 2 em grau 1 e aí começa a trabalhar as marquinhas. Mas nesse caso, dessa imagem que a gente acabou de ver, desse grau 2, normalmente acontece na adolescência. É mais difícil um adulto ter um grau 2 assim ou não? A gente tem aquilo que você perguntou anteriormente, tem a fase que seria o pico da adolescência e vai ter, muitas mulheres podem ter um pico na fase adulta, que a gente chama de acne da mulher adulta. Então, às vezes não tiveram na adolescência e vem a ter na fase adulta, ou tiveram na adolescência que não parou aos 16, 17 anos. Continuou até a fase adulta. Geralmente tem hormônio envolvido. Como saber? Muitas vezes é nessa região que a gente chama de mandibular. Então aparece a acne muito nessa região e tem que ser feita avaliação por ultrassom, exames hormonais e às vezes a gente tem que prescrever anticoncepcional. Era isso que eu ia te perguntar, o anticoncepcional ajuda, Nesses casos, muitas vezes sim. Ou às vezes tem que usar um remédio que impeça a ação do hormônio masculino na pele. Entendi. Então a gente tem que saber que ponto que está, de acordo com os exames e tudo mais, para que a gente decida especificamente o tipo de tratamento. Então acaba sendo um trabalho conjunto do dermatologista com o ginecologista? Muitas vezes sim. Porque não adianta só cuidar da pele, você prescrever remédios para a pele, se o hormônio continua atuando. A gente vai ficar enxugando gelo, né? Fica enxugando gelo. Fica enxugando gelo, é ótimo, porque assim, Então, a gente sabe que nessa fase, por exemplo, 2, a gente também tem uma série de coisas bacanas hoje em dia. Tem aquelas lâmpadas de LED que a gente tem no consultório, a luz azul diminui a atividade da glândula sebácea, a vermelha acalma, tira essa fase inflamatória. A gente tem um laser que trabalha nos vermelhinhos para também ter o efeito secativo na pele. Então, parece ser alguma coisa assim, não, eu vou comprar um sabonetinho, eu vou usar aquele da propaganda. Não vai adiantar. Às vezes não é o mais indicado. Que é legal procurar um dermatologista para fazer um tratamento. Isso num grau 2. Exato, e tem mais. Você vai ver que vai piorando, né? Então, infelizmente. Vamos para o grau 3. Tem imagem do grau 3. Senhor! Então, o grau 3 a gente já começa a ver muitas. Você vê que está bem, algumas até bastante avermelhadas. Nossa, coitada. Começam a formar exatamente lesões que são, às vezes começa a formar algumas internas, né? Então, esse grau, a gente muitas vezes acaba tendo até que precisar usar um remédio que faz uma atrofia da glândula sebácea, que se chama isotretinoína. Tem várias marcas, tem uma mais conhecida, e a gente consegue atrofiar a glândula sebácea. Então, diminui a atividade da glândula, ela vai murchar e vai impedir a formação de novas lesões de acne. Então, assim, para quem está se identificando, que está nessa fase, né, que é um negócio complicado, porque é feio, né, incomoda bastante. Então, a acne é muito estigmatizante, né? E dói, né, doutor? Pode estar numa inflamação que fica até dolorida. Tem jeito, tem solução. Com certeza, a pessoa não pode se desesperar, Tem que fazer uma série de exames, às vezes para começar colesterol, do fígado, renal. Isso também pode estar envolvido? Não, esses exames são para autorizar a gente começar a tomar esse medicamento. E faz também um acompanhamento ao longo do tempo. É um medicamento, inclusive, a gente não pode falar, mas eu já sei qual o nome que você está falando. Muitos amigos meus tomaram quando a gente era adolescente, que não pode gerir bebida alcoólica, tem que ter um controle, não pode tomar sol. De jeito nenhum. Tem que estar tudo bem controlado. Tem que esperar, depois de terminar o medicamento, tem que esperar 1 ano para poder engravidar. Que ainda fica resíduos, então, exatamente,
Exatamente. corpo. Hoje em dia tem uns trabalhos mostrando 6 meses, mas a gente ainda segura um ano depois. Mas, gente, tem solução. Quem se identificou com o caso, não fica desesperado. Procura um dermatologista, porque dá certo. E essa, se não tratar, é forte candidata para deixar cicatriz. E pro resto da vida, né? E é estigmatizante você ver, por exemplo, que te causou uma estranheza, uma dificuldade de lidar. Você imagina para um adolescente. A gente tem muitos casos de adolescentes que ficam deprimidos, com dificuldade de relacionamento, porque tem a acne que está à mostra, né? Não é? A gente está falando da acne que pode aparecer no rosto, região peitoral, nas costas, mas no rosto você não tem como esconder, né? É verdade, gente, tem que procurar um dermatologista. Agora, para a gente fechar, tem o grau 4. Que é mais forte, que tem risco de formar até cicatriz, que a gente chama de queloide. Meu Deus. Então, aí são basicamente vamos colocar então só pra gente ver o último grau, pra gente encerrar, que tem então chance de formar queloide. Queloide é um negócio complicado também, são né? cicatrizes. A gente tem aí, diretora? Aí nesses casos a gente tem que usar realmente, na verdade, a isotretinoína para cuidar. E é legal falar agora, né? Nessa época de verão, cuidado com filtro solar, usar filtro solar muito gorduroso. Olha aí, esse é o grau 4, que aí, gente, tem que procurar o dermatologista mesmo. Com certeza. Não esprema, não mexa nisso, que vai ser terrível. Então, nessa época de verão, de orientações gerais, procurar não usar filtro solar oleoso, usar oil free ou em gel. Certo. Cuidado com a maquiagem, porque ela pode, muitas vezes, obstruir o poro e gerar acne, que a gente chama de acne cosmética. Cuidado com cremes e condicionadores, porque às vezes dá o que a gente chama de acne em tiara, porque em volta da raiz do cabelo. Olha só. Cuidado com a alimentação, diminuir coisas gordurosas, frituras, chocolate, que pode piorar a acne. Tem comprovação científica de coisas ricas em açúcar, porque aumenta a glicemia, aumenta a insulina e a insulina estimula a glândula sebácea. Olha, então, cuidado com açúcar. Muito carboidrato. Cuidado com os carboidratos. E a outra cuidado importante é com o consumo exagerado de leite, principalmente o desnatado. Também pode estimular o desnatado pode estimular a glândula sebácea. Tem trabalhos científicos mostrando atualmente. Gente, olha como a alimentação então tá ligada o tempo inteiro. Frutas, verduras, legumes, são muito bem-vindos, né? Muito bem, as fibras em geral. E aproveitar o verão mesmo para fazer essas refeições mais leves, porque é tão gostoso, né? Uma bela salada agora no verão. Exatamente. Só posso te agradecer, doutor, mais uma vez. Tente voltar antes do final do ano. Vamos combinar? Gente, o doutor é muito querido, né? Ele explica muito bem, a gente consegue entender tudo. E eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar que assistiu e falar assim, eu não vou mais espremer a minha espinha depois que a gente falou hoje. Procura um dermatologista, tem tratamento, vale a pena, né? Com certeza. Só que quem quiser entrar em contato com o Dr. Marcelo Bellini, pode colocar lá no site de busca Sua Pele. Sua Pele Blog. Sua Pele Blog. Já entra direto no site dele, que é o www.sua.pele.blog.uol.com.br. Quase 500 mil acessos. Sério? Parabéns, 500 mil. E muitos contribuintes aqui para o nosso programa. Que legal! Não, o seu legal. trabalho é muito bacana, você é um dermatologista fantástico e a gente gosta de falar isso, ressaltar, e que a minha produção tem muito cuidado com os convidados que traz aqui no programa. O doutor Marcelo é incrível. www.sua.pele.blog.uol.com.br. Entre em contato com ele, tenho certeza que vocês, depois dessa pauta, nunca mais vão espremer uma espinha e a pele vai ficar muito mais bonita pro resto da vida. Doutor, super obrigada, beijo. Adoro. Bom final de ano, muita sorte, paz, juntar a turma em casa, isso aí, hein? É isso aí, você também. E comemorar com aquele lindão do seu filhote. Tá lindo ele, tá lindo, doutor. Obrigada, viu? Te espero, não demore. Beijo! Com certeza.